Além das especializações de membrana do domínio apical das células, nós também temos especializações no domínio lateral e no domínio basal. No domínio lateral, nós chamamos essas especializações de junções celulares. Tá? Então, as junções celulares, como a gente viu na atividade teórica, elas podem ser junções ocludentes, que fazem o bloqueamento da passagem de substâncias. Elas podem ser junções aderentes, que servem para interligar as células, para mantê-las unidas. E elas podem ser junções do tipo comunicantes. Então, são três grupos de junções celulares. Então, as junções comunicantes, elas servem, como o nome está dizendo, para que as células se comuniquem, troquem substâncias entre si, sinalizadoras, né, que servem para acoplar a atividade funcional de várias células que estão próximas. Tá? Além das junções celulares, que estão no domínio lateral, a gente tem também junções chamadas junções célula com a matriz extracelular, que ficam no domínio basal. Né? Então, os tecidos eles têm componentes que são chamados de células e alguns tecidos com maior quantidade, outros com menor, além das células, eles têm uma matriz que a gente chama, que é um conjunto de componentes extracelulares que fica entre as células do tecido. Tá? Então, esses componentes normalmente são de origem proteica, são açúcares, né, glicosaminoglicanos, proteoglicanos e proteínas, né, além de uma substância fundamental bastante hidratada. Né, a gente tem também proteínas filamentosas. Tudo isso esse conhecimento vai ser detalhado nas atividades do próximo semestre, aonde a gente vai estudar os tecidos. Tá? Então aí sim a gente vai estudar esses componentes extracelulares. Por enquanto, é importante a gente saber que as células, principalmente do tecido epitelial, onde a gente tem maior quantidade de especializações, né, e aonde a gente consegue estudá-las e visualizá-las melhor, essas células elas precisam se aderir no tecido que está logo abaixo, que é o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo tem uma grande quantidade de matriz extracelular. Né? Então, existe a necessidade da junção, da ligação das células do tecido epitelial com a matriz extracelular do tecido conjuntivo. É o que a gente vai chamar de junção célula-matriz, que vai acontecer então no domínio basal. Tá? Então, a gente também tem algumas especializações que acontecem especificamente nesse domínio. Tá? Bom, a visualização dessas junções celulares e das junções célula-matriz, ela é mais difícil porque elas têm um tamanho menor. Então, na microscopia óptica, a gente vai conseguir apenas de forma limitada saber a localização aonde elas estão. Tá? Então, nós vamos iniciar estudando aqui pelo Histology Guide as junções célula-célula. Tá? Nós vamos observar, então, aqui tem vários capítulos, aqui na área do slide box. Então, nós vamos ver na pele, capítulo 11, a gente tem a possibilidade de ver junções de aderência. Né? Então, a pele, uma das funções dela é manter a integridade do nosso corpo e formar uma barreira para a entrada de substâncias, né, micro-organismos, etc. Tá? Então, tem vários tipos de pele, isso não é o nosso objeto agora. Aqui na parte da pele grossa, nós temos uma lâmina bem interessante, que é essa lâmina MH091BHR, que corresponde ao no nosso laminário da histologia, a lâmina 93, que é de pele grossa. Tá? Então, essa lâmina, se a gente clicar aqui em cima, ela vai abrir uma imagem, tá? É um fragmento, deixa eu tirar esse texto aqui, é um fragmento, foi retirado
né, de uma região de pele espessa. Então a gente tem aqui a parte mais externa, mais escura, que é da epiderme, que é o tecido epitelial, e aqui a gente tem uma parte mais interna, mais avermelhada, que corresponde à derme, né, que seria o tecido conjuntivo. Tá? Então, o que nos interessa, no caso das junções celulares, está nessa área aqui, de uma coloração mais roxa, então é corada pela hematoxilina com uma forma mais intensa. Então nós vamos aproximando, aqui ajustando o campo, fazendo a aproximação, e começamos a observar que existem vários núcleos, né, celulares nessa área onde tem o tecido epitelial. Então esse tecido epitelial ele tem várias camadas, é o epitélio que a gente chama de estratificado, tá? E essas células, então, elas precisam ficar intimamente aderidas umas às outras para manter a integridade da pele. Então aqui a gente tem uma área que é de queratina, que é externa, de revestimento, e nessas células aqui, se a gente for aproximando e chegando bem perto, nós vamos observar, ó, no espaço entre as células, aqui nós chegamos no limite, né? Aqui é uma célula, aqui é outra célula, e entre elas a gente tem uma área um pouco mais clara, que é uma região onde a gente tem várias dobras da membrana, né? Então essas dobras servem para aumentar a aderência. A membrana plasmática das duas células ela está aderida, né? Então por isso a gente tem aqui, e nesses risquinhos transversais que a gente visualiza nessa imagem, a gente tem locais onde se encontram desmossomos. Então, o desmossomo é um tipo de junção de aderência que essas células têm em grande quantidade, né? Então, até no início da observação histológica, essas células elas eram ditas como células espinhosas, né? Elas faziam parte de uma camada de células que é o extrato espinhoso, porque se achava que isto eram espinhos, né? Na verdade, a gente, com observação mais detalhada, inclusive da microscopia eletrônica, se descobriu que isso não eram espinhos, né? Na verdade, eram áreas de ligação, onde a membrana de uma célula e a membrana da outra está aderida, né, num desmossomo, né, que se posiciona transversalmente. Então é como se ele fosse fazer várias curvas, né? A membrana ela é toda sinuosa e os desmossomos então são visualizados, a área aonde eles se encontram, tá? Então essas células ficam firmemente aderidas, todas elas, e é por isso que elas têm grande quantidade de desmossomos para permitir essa aderência, ó. Nessa área aqui mais esbranquiçada, que fica entre as células, a gente vê bem essa área de desmossomos, tá? Então aí a gente tem um tipo de junção celular que está relacionada com o domínio lateral da célula e que é uma junção de aderência. Então o desmossomo ele é como se fosse um pingo de solda, né, que junta, então ele tem uma parte na membrana de uma célula e uma parte da membrana da outra célula. E ele se une, tem proteínas transmembranas, são as caderinas, que vão fazer essa ligação entre a membrana plasmática das duas células e mantê-las unidas, tá? Então, cada célula tem vários desmossomos de ligação com as outras que estão em volta, né? Que aumenta a adesão, a firmeza como essa célula está associada a esse tecido e a capacidade do tecido de resistir, né? No caso aqui da pele, de resistir a tensões. Então, por isso, quando a gente puxa a pele, entre outras coisas, ela não se desfaz, né? Mas, em grande parte por esse revestimento do tecido epitelial e essa disposição das células com grande quantidade de desmossomos, tá?